Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast da Rotearte hoje. Hoje eu tenho a honra, a alegria de receber um grande amigo de tatame aqui comigo, Fábio Durello. Vou ter uma grande dificuldade de chamá-lo de Fábio, porque a gente só conhece como Flechinha e ele vai explicar a origem desse apelido. O Fábio, ele é faixa preta 4 graus. Ano que vem pega o seu 5º grau. Ele é modelo, empresário do ramo imobiliário, cofundador do canal BJJ Club, que todos nós conhecemos, dono da pousada Vila Samoa, em Ilhabela, uma pousada maravilhosa que eu já fiquei algumas vezes e estou contando os dias para voltar. E um grande amigo de tatame, aí, um faixa preta sinistro, que eu tenho a boa sorte de treinar e aprender com ele. Fábio, muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Vai ser difícil para eu chamar de Vitão, de Vitor, né? Porque é só Vitão. Eu gostei da parte do grande amigo. Essa é a parte que eu mais gostei. Perfeito, perfeito. A gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre as relações humanas. Mas assim, o meu apelido ele é autoexplicável, né? Eu bati a cabeça ali a hora que eu entrei no teto. Eu queria saber do seu. De onde veio o apelido Flechinha? Obrigado pelo convite para participar do teu podcast. Acho que é uma iniciativa muito legal para falar sobre vários temas, né? O podcast serve para isso. Eu lembro que alguns anos atrás, talvez 10... as pessoas falavam, podcast vai ser a bola da vez. Eu falei, o que é podcast? Né? A gente vai descobrindo. Sim. Assim como foi o canal lá atrás. Eu vou te contar essa história também. Perfeito. Mas o apelido, eu falei isso num vídeo outro dia lá no condomínio, né? No Portal do Morumbi, onde eu moro. Onde eu trabalho há 32 anos. Caramba. Moro lá. Minha idade? Não, brincadeira. Mais ou menos isso. Mas sabe que as coisas estão assim agora, né? Eu vou no tatame, às vezes não. A maioria das vezes eu sou o mais velho. Ontem eu tava tomando um calor de um cara, aí eu parei assim, falei, cara, quantos anos você tem? Ele falou 18. Eu falei, não, bicho, então você me respeita que eu podia ser seu pai, né? Isso aí acontece direto comigo agora. E aí eu moro no condomínio Portal do Morumbi há muitos anos, eu fui criado lá, né? Fui para lá com 6 anos de idade e tinha um professor muito legal, o Hélio. O Hélio, ele dava aulas 3 vezes por semana, 2 horas de treino por dia, segunda, quarta e sexta. A primeira hora sempre era futebol. E a segunda hora do treino sempre era ou bolinha de gude, ou fazer pipa, ou jogar capoeira, sempre alguma coisa diferente. Então, a gente que vivia numa bolha, né? Você era criança nessa época? Criança, 6 anos de idade. Entendi. E eu corria bastante. E ele apelidou de flecha, e apelido de criança pega, né? Entendi, é desde criança. Desde criança. Eu achei que era do tatame, que era... Nada, todo mundo acha. Que barato, flecha, cara. Nada. É lá do portal, então. Tem gente que não sabe nem meu nome lá. Que barato. Então, mas é difícil, às vezes eu tô conversando às vezes com o pessoal lá de Ilhabela, né? Que eu fiquei amigo do Fabinho lá, do pessoal. E aí eu falo Flechinha e tal, e aí a Cíntia fala pra mim, o Fábio, né? O Fábio. Cara, uma das coisas que eu queria ressaltar, e eu queria que você contasse pra gente um pouco como que foi essa história que você construiu, é o respeito unânime que você tem entre todas as academias de jiu-jitsu, que é um negócio incrível, assim. Hoje em dia, é um pouco mais comum a gente visitar outra academia, outra equipe. Eu recebi o Cavaca aqui da Zenit, foi muito legal conversar com ele. Mas isso não era assim no jiu-jitsu há 20 anos, né? Não. Quando você começou a praticar, na verdade, há 30 e... Não, há 25. Eu comecei no ano 2000. Você começou a praticar jiu-jitsu no ano 2000. Eu costumo falar que eu comecei tarde, com 25 anos, mas na verdade não existe tarde, né? Sim. Eu tenho amigos que começaram com 45, 50, hoje são faixas pretas. Sinistro. Hoje é mais comum, então, a gente ter essa... Você é um faixa preta formado pelo Adriano Silva, pelo Grifo, que eu tenho o maior carinho do mundo também, que deu as primeiras aulas para mim. E você treina muito com a gente lá, você treina em todas as academias e é super bem recebido. Como que você construiu isso e como que você enxerga isso também? Como que foi essa transição do jiu-jitsu que era... As equipes não podiam nem se ver na rua, que saíam na porrada, para o jiu-jitsu que é hoje muito, muito melhor e muito mais amigável. Assim. Vitão, eu sempre acreditei eu sempre tive muitos amigos, né? Na escola, depois na faculdade, eu sempre uni as turmas. Então eu juntava a turma da faculdade com a turma do condomínio, depois com o pessoal da escola que eu resgatei, juntava todo mundo se conhecia, fazia amizades e assim ia. Eu sempre acreditei muito no poder do relacionamento humano, né? Legal. E por ter muitos amigos, lá atrás, antes de lançar o BJJ Club junto com o Rodrigo Giraldes, que é o meu sócio, que hoje mora na Austrália, tem 2 academias, antes disso eu já visitava muitas academias. Então eu ia para o Guarujá, visitava o Roger Coelho, ou o Thó, né? Que ano que era isso, mais ou menos? Aí a gente lançou o canal em 2013. Então, no ano 2000, eu comecei, em 2002, 2001 eu peguei, final de 2001 eu peguei a faixa azul, um ano de treino.
Ali eu já treinava em várias academias. É mesmo? Com a faixa azul. Meio abusado. Corajoso, né? corajoso. Porque corajoso para a época, né? Sim. E eu fazia isso também, logicamente, porque eu chegava com educação nas academias. Perfeito. E falava, olha, sou aluno do Adriano Silva, do Grifo, todo mundo conhece o Grifo. E as pessoas abriam as portas e isso não se sustenta se você não tiver um bom comportamento também. O Grifo também é um outro cara do bem, né? Então ele também acabava credenciando isso quando você chegava. Não era um cara briguento nem nada. Exatamente. Então eu sou o primeiro faixa preta dele, né? Mas lá eu era um faixa azul do Grifo. Só que eu já sabia que eu ia ficar o resto da vida no jiu-jitsu e sendo aluno dele. Perfeito. Né? Então eu chegava com educação nas academias, tratava bem, eu gosto de ser humano, então a gente dava risada. Né? E isso foi um dia, o Rodrigo Giraldes, que é meu amigo do condomínio do Portal do Morumbi, que hoje mora na Austrália, como eu falei, ele virou para mim e falou assim, vamos montar um canal no YouTube. Eu virei para ele e falei, o que é canal no YouTube? Eu não tinha a menor noção o que era isso. Isso já era 2007. 2013. 2013. Ah, tá. Eu já era faixa preta. Entendi. Já tinha passado todo esse tempo. E ele falava, você conhece tanta gente, você vai em tantas academias, vamos montar um negócio assim. Eu já trabalhava como modelo na época. Eu faço isso há 30 anos. Então, eu já trabalhava, eu já tinha essa... certa da mídia, facilidade, né? Com a câmera, certa, né? Uma coisa que a gente não é que a gente fica super à vontade sempre, mas já tinha uma certa facilidade. Então ele falou, vamos montar um canal no YouTube, a gente vai visitar as academias, gravar com os mestres e professores e divulgar esses vídeos. Acabou dando muito certo porque os próprios alunos eram posições de jiu-jitsu com os mestres e professores. Os próprios alunos divulgavam esses vídeos, né? Compartilhavam os vídeos. Acabou que a gente fez muita cobertura de campeonato, entrevista, Tererê, mestre Flávio Bering, Royce Gracie, Fábio Gurja, entrevista com muita gente. Então a gente juntou uma série de outros vídeos para formar uma plataforma de jiu-jitsu. E foi, na verdade, um passo bem inovador, porque não existia nenhum canal, nenhuma pessoa que fazia visitas em academias pelo Brasil e pelo mundo. E quando eu viajava, eu tenho meu irmão que mora fora, minha irmã que mora fora, eu também fazia essas visitas. Que legal, cara. Só tinha o Budô Jake. Lembra do Budô Vídeos? Não. Não é da tua época. Budô Vídeos. O Jake era um cara muito legal. Ele começou a fazer umas visitas assim. Brasileiro ou não? Não, ele americano. Mas acabou que não vingou. O Budô Vídeos era muito legal. Tinha cobertura de campeonatos. Era muito legal. Mas não vingou porque é difícil você ter tempo, condição de sair viajando, porque você tem a tua família, você tem as tuas coisas. E eu conseguia fazer isso, porque meu irmão mora fora, minha irmã mora fora. Eu viajava e me dediquei mesmo, né, para poder fazer o negócio vingar. E então acabou que foi um sucesso, porque as pessoas compartilhavam os vídeos. Né? Que legal, cara, que legal. O BJJ Club acabou ficando na nossa comunidade de jiu-jitsu aqui no Brasil. Canal baita referência, assim, total, né? Todo mundo conhece. Eu, inclusive, te conhecia do BJJ Club, antes de te conhecer pessoalmente lá na academia, né? Legal. E foi um barato conhecer um ídolo e treinar com ele. Isso, cara. E tomar um triângulo sem mão. O triângulo exorcista. O Padeiro, Fábio Pinheiro, Padeiro. Valeu, maravilha. Padeiro, obrigado pelo exorcista. Te salvou, hein, aquele dia. Cara, isso que você falou conecta muito ao segundo bloco aqui do que a gente queria conversar, que a gente estava batendo um papo outro dia, eu e você, e aí a gente estava falando sobre... Vamos trazer agora do YouTube para o Instagram. Então a gente entrou no mundo digital, trouxe essa característica de relacionamento que você tem natural seu e sempre foi uma questão que você trabalha com isso. Aliás, a sua profissão as suas várias profissões, que eu acho muito legal isso, né? Que você tem várias fontes ali de renda, de profissão e tal. Eu acho isso muito legal. E a sua profissão ela no ramo imobiliário extremamente comercial, né? Então você tem que ter, de fato, essa competência de relacionamento. Trazendo então para o mundo digital, para o mundo online que a gente vive hoje, você comentou de 2013. 2013 ainda, as coisas mudaram tanto de lá para cá. A gente ainda em 2013 falava da Web 2.0, que era onde o usuário criaria o conteúdo. Ainda estava nessa discussão, né? Ainda estava começando a surgir essa parada toda, né? Ainda não era tão forte. Aí depois veio o Instagram. E hoje a molecada mais nova Instagram já é coisa... De velho. Exatamente, é TikTok, é outra parada. Mas a questão é que você usa de uma forma muito inteligente. Eu estava te perguntando antes da gente começar a gravar se isso era intuitivo, se era instintivo ou se você
teve alguma formação nesse sentido, eu queria que você falasse sobre uma palavra que você usou, holístico, né? Que nós somos seres holísticos. Então, você me disse, a semana passada, assim, você disse, eu não vejo sentido da gente separar, ter um perfil profissional e ter um perfil pessoal, né? Então, eu tenho lá meu perfil pessoal no Instagram e meu perfil profissional. Para falar da minha agência, eu uso um para falar, ou uso o próprio perfil institucional, depois eu queria falar sobre isso, e para falar de jiu-jitsu, para falar das coisas de cozinhar, que são coisas que eu gosto, eu uso meu perfil pessoal. Você falou, não faz sentido, né? Nós somos seres holísticos, pessoas se relacionam com pessoas. E aí eu queria que você me contasse como que você chegou nessa conclusão e como que isso aconteceu na sua vida. Vitão, o que acontece? Eu tenho uma ideia, tenho um conceito de que, como eu falei para você, a gente não deve separar. Estou falando aqui de Instagram, vamos falar de rede social. Quando você... Vamos jogar um pouco para trás. Antes da internet, eu falo que meus pais trabalhavam com a imobiliária, que é o que eu sigo hoje, eu toquei. E você estando na imobiliária, quem vai lá, bate na porta da tua imobiliária, como batia na época, né, que existia esse tipo de coisa. Ligava, né? Ligar no telefone de escada, isso. Né? A pessoa vem até você e ela quer se conectar com você, saber quem é você, apertar a tua mão e fazer um negócio com você. Essa mesma pessoa... você eventualmente encontra num restaurante, numa academia, num jantar, no condomínio. E você não pode separar as coisas, na minha opinião, porque a pessoa confia na pessoa. Ela não confia somente no profissional, porque aquele profissional... Muito menos numa empresa, numa instituição fria, exato, né? Ela confia num ser humano. Num ser humano, porque a empresa é feita de seres humanos. Perfeito. Né? Então, como que eu vou comprar de um profissional se ele, fora da empresa, tem uma atitude ruim? Eu não vou fazer isso. Eu gosto de confiar na pessoa porque ela é real. O que é uma pessoa real? Que ela se comporta bem em todas as áreas da vida. Né? E eu tinha isso separado no meu Instagram, quando lançou no Instagram, eu tinha um Instagram da imobiliária, depois o BJ Club ele tem que ser separado, porém, você lembra bem o BJ Club, eu visitava as academias, falava sobre um pouco da minha profissão, era tudo um pouco já misturado. Sim. Por uma questão... até profissional, eu separei o BJ Club para que os usuários do BJ Club pudessem ter as videoaulas. Né? Sim. Porém, teve um dia que eu vi o Ricardo Martins, broker, que é um corretor muito famoso no Brasil. O cara realmente é muito bom, ele é simpático, ele é gente boa, fala muito bem. E ele tinha um curso, no curso ele explicava que a gente tem que misturar as coisas, exatamente pelo motivo que eu estou te falando, e existem 4 conteúdos que a gente teria que postar para que a pessoa que está te vendo se identificasse com você. Quantas pessoas no Instagram, a mulher tem lá um cabeleireiro, unhas, tem aquela manicure. Então ela põe lá, cria um perfil do Instagram de manicure e ela tem o perfil dela pessoal. E ela só posta... de manicure, só posta coisas de unhas e técnicas dela, muito bem. Ok, pode até ir bem. Só que quando ela conecta as coisas dela naquele Instagram, o Instagram, na minha opinião, ele vai muito melhor. Sim. Porque a pessoa se conecta com pessoas. Ela não quer contratar uma empresa pela empresa. Ela quer contratar a empresa porque ela gosta daquelas pessoas que estão gerenciando aquela empresa, seja o dono ou não. Acho que existem vários fatores aí, né, que influenciam isso. Um deles que me passou pela cabeça agora também é aquela questão de que existe uma barreira inconsciente que a gente arma sempre que alguém tenta vender alguma coisa pra gente. Exatamente. Então, eu ia falar, né, sobre perfis institucionais. Esse é um grande problema da gente querer construir algum tipo de marketing, de conteúdo em perfis institucionais. É óbvio que num perfil institucional você está ali com uma tentativa de conduzir a pessoa a consumir o seu produto ou serviço. E isso já cria na pessoa uma barreira que é muitas vezes até inconsciente, né? Uma barreira de comunicação. Quando você faz isso que você está ensinando a gente agora, você desconstrói essa barreira, né? Porque você está ali, é como se o seu Instagram fosse o que ele é de fato, uma novelinha ali da sua vida, e
você está ali produzindo conteúdo e tal, e de repente você fala de um apartamento que está à venda, e aí de repente você mostra. E eu tô ali, aí eu vejo eu tô passando seus stories, tem um treino, tem você no Exato. condomínio, aí depois, um apartamento, eu falo, nossa, que apartamento legal. É vender sem querer vender. Exatamente. Né? Exatamente. E para isso, eu digo, a minha venda de imóveis, a imobiliária é o meu principal. Né? O canal, voltando um pouquinho, o canal BJ Club, ele nunca foi o principal, ele nunca foi fonte de renda para mim. Pelo contrário, eu sempre investi, não digo que eu gastei, sempre investi dinheiro e tempo no BJ Club porque eu acredito no jiu-jitsu como forma de transformação de vidas. Que legal. Né? Então, a imobiliária sempre foi o que me pôs a comida na mesa. Sempre foi. E eu tenho uma característica de venda de imóveis que é completamente diferente do que eu via. Aquele corretor que só quer vender, quer vender, quer vender. Você percebe. Não, eu costumo falar o seguinte, Vitão. Não tem bobo. Não existe bobo. A pessoa percebe quando você tem a intenção só de vender. E percebe quando você só quer aquela comissão. Então, a minha venda, ela é uma consequência de uma maneira que eu faço a pessoa se sentir quando ela se imagina naquele imóvel. Isso vale para todas as áreas. Né? Eu falei outro dia no Instagram, a pessoa não compra de você porque você tem um bom serviço, um bom produto. Ela compra de você pela maneira como você as faz sentir comprando aquele produto ou serviço. Então, é como você tem a sua agência, que vai super bem. E por que vai bem? Porque você faz a pessoa sentir bem ao contratar aquele produto. Não é só pelo... porque eu vou vender mais. Não é só isso. Sabe quando que a agência vai completar 10 anos agora em janeiro de 2026, né? Eu fundei em janeiro de 2016. E eu vim de uma área técnica, né? Eu sou engenheiro e, cara, e aí eu montei a agência. Uma história muito louca, mas o dia que você me entrevistar no podcast eu te conto. Mas... Quero saber. Mas assim, cara, mais ou menos no meio desse percurso de 10 anos, ela teve um ponto de virada que de repente ela começou a ir muito bem. E eu associo muito isso a um momento em que eu comecei a perceber, fora da tecnicidade toda do marketing e tal, que o meu trabalho cria prosperidade para os meus clientes. Então, assim, eu tenho uma agência de marketing. A hora que eu comecei a enxergar e algumas coisas começaram a dar muito certo e tal, e a alegria que os meus clientes sentiam, né? Porque no final das contas são empresas, muitas de tecnologia, mas que são pessoas ali, né? E pessoas que começam a prosperar financeiramente e tal, por conta de um trabalho que a gente está fazendo. Aquilo me deu uma satisfação inexplicável, assim, que está além do dinheiro, além dos muito negócios além. E tal. E aí eu comecei, eu até vendo melhor hoje o meu produto, porque eu acredito que ele vai transformar, como você disse, a vida da pessoa de uma forma tão positiva. E aí isso acaba criando uma força, uma energia muito grande, né, para você continuar o movimento. Tem aquela frase, a pessoa ela é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro. Né? Então é isso mesmo, você vê a transformação na vida das pessoas que contratam o seu serviço ou o seu produto, e você notou na prática como o teu negócio voou. Né? Perfeito. Mas para a gente não perder o gancho, cara, você comentou sobre os 4 tipos de conteúdo. Dá uma olhinha para quem está assistindo a gente. Assim, quais são esses 4 tipos de conteúdo? Eu vou falar o que eu acredito, que é o que eu aprendi. Né? Eu não inventei a roda. O meu Instagram, se você for ver, ele é muito pequeno comparado com outros Instagrams por aí, de corretores mesmo. Mas ele é todos os seguidores que eu tenho lá, eles são compradores. Eles são extremamente qualificados. Muito qualificados. E você tem um nicho muito bem definido de localização, né? Tenho. Aqui muito. na Ilhabela, né? Eu trabalho com imóveis no Portal do Morumbi, dentro de um condomínio onde fui criado, uma bolha, né? Uma bolha. Eu, às vezes posto umas coisas, eu tô saindo da academia às 11 da noite, eu posso andar de madrugada. Aí tem os haters, né? Que eu adoro, que eles respondem lá, porque os próprios seguidores vão lá me defender. É muito legal. Gera um baita engajamento. Deixa eles lá. Continue. Por favor. E também na Ilhabela. Na Ilhabela eu tenho a pousada, Vila Savoa, como você falou no começo, e eu trabalho com imóveis de alto padrão lá na Ilhabela também. O que acontece? Independente do ramo, tá? Da área que você atua, serviço, produto, qualquer serviço, qualquer produto. 4 tópicos, 4 temas você tem que abordar. É o educacional. Você tem que educar o seu público no tocante ao seu serviço ou produto. Marketing Education. Marketing Education. Você é o técnico, você é perfeito, cara. Marketing Education. Ensina o cara
O que ele vai ter? No meu caso, vou falar sobre financiamento, vou falar sobre impostos, sobre como que é a compra, como que é registrar um imóvel, o que é registrar um imóvel, como que é uma escritura, o que você paga no dia de uma escritura, como que é a questão do sol, o que você tem que... Educar o sujeito. Perfeito. Tá? Perfeito. Educacional. Outro, viral. Você tem que ter coisas virais para você atingir um público maior, para que você tenha mais seguidores. Vamos destrinchar um pouquinho Sim. viral, assim, que eu acho bem importante, assim. Me ajuda. Você manja mais do que eu sobre isso. Conteúdos que têm grande capacidade de compartilhamento. Então eu vejo você produzir alguns que eu falo, nossa, genial, né? As pessoas vão querer compartilhar aquilo. E a gente usa muito, quando a gente vai produzir, pensar estrategicamente assim, por que a pessoa vai querer compartilhar aquilo, né? Então, às vezes, mexer com a própria vaidade da pessoa. A pessoa quer passar uma mensagem positiva porque ela quer se sentir a pessoa passando aquela mensagem positiva. Exato. E tal. Então, eu conheço um cara que foi o primeiro presidente da SAP no Brasil. Cara, genial. E ele sempre fala para mim assim, pensa na agenda pessoal da pessoa que você está conversando. O que vai ser interessante para ela? E aí na produção de conteúdo a gente pensa assim, né? Você quer produzir um conteúdo viral, por que ela vai querer compartilhar aquilo? Por que aquilo vai ser legal para ela? Esse é um primeiro ponto. Conteúdos de humor, né? O humor é muito bom. Usar o humor na rede social é bem interessante. Eu costumo dizer o seguinte, vamos pegar o jiu-jitsu como exemplo. No meu condomínio, são 800 apartamentos. Nossa, uma mini cidade, mas é muito pequeno. Né? 800 apartamentos. Quantas pessoas fazem... 3 mil e poucas pessoas. Quantas pessoas dessas 3 mil e poucas fazem jiu-jitsu? 15. 15 pessoas? Desses 3 mil e tantas 3 mil pessoas, 15 pessoas. 15 no máximo. Pô, temos que fomentar o jiu-jitsu. Então. Mas sabe que a média é essa. É um nicho muito qualificado. Tem muita gente com poder aquisitivo bom dentro do jiu-jitsu. Mas é nichado. Agora, nesse mesmo universo, 3 mil e tantas pessoas, quantas fazem academia? Já é um número bem maior. Muito maior. Quantas dessas pessoas gostam de uma piada? Todas. Todas. Perfeito. Então, a gente tem que pensar sempre o seguinte, o viral é algo que todo mundo compartilharia. Perfeito. É humor, é dica de restaurante, dica de praia, dica de lugar, todo mundo quer, se é uma dica legal, né? Todo mundo quer compartilhar. O humor é muito bom, né? E não é todo mundo que faz humor. Eu não faço humor, eu não sou um cara engraçado, mas eu posto, às vezes, situações atípicas. Cara, só um outro gancho rapidinho, uma coisa importante que você falou. Eu não faço humor, eu não sou um cara engraçado. É a autenticidade, né? A gente não pode ir muito para essa questão técnica. O que eu tenho que produzir? E perder a essência de quem a gente realmente é. Você tem que continuar sendo você ali, né? Senão, desmorona tudo. Como né? eu falei no começo, não tem bobo. Todo mundo percebe. Se você está fingindo, todo mundo vai perceber, cara. Você tem que ser você. Perfeito. Né? Perfeito. Então é isso. Educacional, viral. Viral, lifestyle. Show. Aí é o seguinte, você tem que mostrar, não tem assim como se fosse o Papa, não. Mas pelos estudos que eu faço, você tem muito mais conexão com o seu público quando você mostra quem você é. Perfeito. Então, é mostrar o que você faz de esporte. Tem lá jiu-jitsu no meu. Tem lá outras coisas de esporte também. Onde você vai, onde você come, né? O que, às vezes, eventualmente, guardadas as circunstâncias, um pouco de como que é a sua família, por causa de segurança, né? Sim. Mas como que é a sua vida, o seu cotidiano. As pessoas querem conhecer, querem se conectar com o Fábio, com o Vitor. Porque holístico, como a gente estava falando. Ver que você faz as mesmas coisas que ela. Sim. Então, lembrando que assim, a gente está falando para uma pessoa que quer posicionar o perfil dela e fazer com que no final do dia isso gere negócios para ela. Então, assim, porque a gente escuta muito hating, assim, virou blogueirinho, né? A gente estava falando disso. Você é blogueirinho? Cara, se tá me trazendo negócios, bons relacionamentos, coisas positivas, pode me chamar de blogueirinho. Guto Galamba, ontem à noite, antes de dormir, Guto Galamba, cresceu muito. Sim. Ele falou exatamente isso ontem. Ele estava no carro e gravou um vídeo falando o seguinte: fuja das pessoas que não querem que você cresça, que falam, blogueirinho, tá fazendo isso aí agora. Fuja dessas pessoas, porque essas são as pessoas que um dia, quando você tiver maior, vão olhar e falar assim, pô, podia eu ter feito aquilo. Exatamente. Tem muita questão psicológica por trás aí, óbvio. Para a pessoa colocar esse tipo de hate, né, que a gente chama.
quando você começa algum movimento. É a pessoa que já não gosta dela mesma, né? Então ela tem que odiar algumas coisas fora dela, porque ela mesmo não gosta, né, do que ela faz, do que ela é. Perfeito. Então, educacional virar o lifestyle. E uma empresa precisa do quê? Vender. Então tem que pôr o produto ou o serviço. Não existe empresa sem lucro, né? A empresa precisa ter lucro, senão fecha as portas, né? Antigo, fecha as portas e vai fazer outra coisa. É curioso que existe esse erro é muito comum. Eu cometo esse erro pra caramba, eu tava te contando antes do episódio, né? Que o pessoal da minha equipe, o pessoal da minha agência falou, pô, Vitão, você grava um podcast lá, uma hora você tem que parar e falar da agência também. Porque esse erro é muito comum, cara. A gente começa a produzir conteúdo, começa a fazer as coisas e esquece de vender o que tem que vender. Tem que falar. No marketing a gente chama isso de CTA muitas vezes, né? O call to action. action. E aí eu vou até aproveitar isso agora, então. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Roteart. A Roteart é uma agência de marketing que vai muito além da produção de conteúdo, social media, criação de websites, etc. A gente faz muito mais do que tráfego, muito mais do que a produção de vídeos e conteúdos para a internet. A gente entrega a reunião com o seu próximo cliente. Então a gente criou um motor de vendas, que é uma metodologia própria que une o melhor do inbound marketing, do ABM e de uma série de metodologias e frameworks de marketing para entregar de ponta a ponta, desde o marketing 360 para sua empresa até o seu próximo cliente sentado na mesa de reunião contigo. Quer saber mais? Entre em contato no e-mail ou no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e vai ser um prazer conversar com vocês. Perfeito. Ninguém... Obrigado, Flechinha. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Ah, mas eu não sou vendedor. Você é psicólogo? Você é vendedor. Cara, meu pai fala isso pra mim desde que eu sou criança. Você é dentista, você é vendedor. Faça, você tem que vender o seu serviço. Vender. E ninguém vive sem marketing. Principalmente um marketing bem feito como você faz. Obrigado, muito obrigado. E aquilo que a gente estava falando, né? O dia que você percebe, você como vendedor, você olha pra minha família, por exemplo, e aí você diz, porra, vocês seriam tão felizes se vocês morassem aqui no Portal. Você vende com um sentimento tão genuíno de amor mesmo naquilo que você faz, né? Que o negócio toma uma outra proporção, assim, tem uma energia muito diferente. Sabe o que é mais legal, Vitão? É que quando eu estou lá vendendo os meus imóveis, não os meus, os imóveis de terceiros, né? Eu, por experiência própria, como eu vivi aquilo muitos anos e vivo aquilo muitos anos, eu falo com propriedade do que está acontecendo e do que aconteceu. Então, eu vejo que a pessoa não é com a intenção de vender por causa da comissão. Eu quero vender para o cara, quero muito vender. Porque eu quero que o filho dele fique correndo lá no gramado. Igual você corria. Igual eu corria e faça as aulas que eu fazia. Pode crer. E eu quero que o cara possa, de noite, descer em 2 minutos, sem pegar o carro, sem parar no farol, tá na academia dele e depois da academia fazer uma sauna, igual eu fiz naquele dia. E num restaurante lá dentro? Num restaurante lá dentro. Então, eu passo a minha experiência porque eu quero que o cara viva isso. É muito louco. Muito louco, cara. A gente... Só para a gente não perder também esse último gancho, quando a gente falou sobre pessoas se relacionarem com pessoas, perfil institucional, eu estava te dizendo, né, que antigamente no marketing se falava muito sobre... Se separava muito, né? O marketing B2B e o marketing B2C. Então, a Roteart é uma agência que vende para outras empresas. Sim. Eu faço marketing de empresas. Então, é um negócio B2B, que é business to business, né? Ou não, eu vendo Havaianas, né? Então, eu vendo direto para o consumidor final. Então, é o marketing B2C. Isso já em 2010, o Philip Kotler, que é o pai do marketing aí no mundo e tal, ele lançou um livro que chamava Marketing 3.0, 2010, né? Pensa, 15 anos atrás. Que ele desconstruía esse conceito. Ele dizia, olha, não existe marketing B2B, não existe marketing B2C. O marketing ele é H2H, é human to human. Uhum. Então, se o Fábio tem uma empresa e vai contratar uma agência de marketing, o Fábio vai contratar o Vitor. Não é a empresa do Fábio que vai contratar a Roteart. Então, toda essa questão que você comentou da produção de conteúdo, do ser holístico, de que você precisa se apresentar como um ser humano real, que vai criar uma conexão emocional até com a pessoa que vai te contratar, ela é fundamental e ela está embasada já na academia, né, nos teóricos aí do marketing. Ô, Vitor, olha só que esse paralelo que você falou, é o Philip Kotler, né? 2010, você falou? O livro é de 2010. 2010. Então, ele mudou o conceito de marketing, certo? Vamos falar da minha pousada lá. A pessoa pode até usar ferramentas, Booking, Airbnb, ela pode usar ferramentas, como ela usa a sua empresa como ferramenta. Mas no final do dia, ela vai chegar lá na pousada...
ela vai ser tratada por seres humanos. Ela vai ser atendida pelas meninas pelas lá. meninas, pelo seu Daí. Exato. Você entendeu? Sim, sim. Então, é a mesma coisa com você. Você vai atender o cara. E no começo do nosso bate-papo aqui, você falou sobre ter várias frentes e tudo. A gente tem que tomar cuidado com isso, e eu falo por experiência própria, porque eu sempre fui o cara de querer fazer um monte de coisas. Só que isso tem um limite. E você até pode fazer várias coisas ao mesmo tempo se você tem pessoas, de novo, pessoas trabalhando para que aquele negócio e aquele outro negócio, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto negócio possam ter sucesso. Sim. Pessoas trabalhando. Mas você mesmo, operacionalmente, se dividir muito é perigoso, porque é que nem o pato, né? O pato nada, ele corre, ele voa. Não faz nada bem, né? Nada muito bem, tudo mais ou menos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu costumo dizer que é o seguinte, o que você foca expande, aquele papo de coach, né? Sim, Fala o que você foca expande, isso é muito verdade. O que você focar, você vai ser um especialista. Então, seja um especialista naquilo. Mas eu tenho várias empresas, tem caras que têm muito sucesso, tem várias empresas. Tem, mas ele tem pessoas trabalhando para ele. Perfeito. São especialistas. E ele foi construindo isso ao longo de quanto tempo, né? Ótimo. Ele pode ter 50 empresas, mas são pessoas gerenciando aquilo. E aquela empresa é especialista naquilo. Então, uma pessoa só ser especialista em várias coisas, eu acho muito arriscado. Cara, vamos fazer um paralelo para o jiu-jitsu rapidinho, que agora minha cabeça explodiu assim no que você está falando. Eu ainda estou na minha jornada rumo à minha faixa preta, né? Tô na minha faixa roxa problemática aí, né? Muito problemático para quem está treinando com você, né? Mas é um barato, assim, porque eu comecei o jiu-jitsu velho, então já tem também essa limitação. Velho não, né? Mas eu comecei o jiu-jitsu com 37 anos, né? Há 5 anos. E aí eu tenho que fazer opções. Eu não posso querer fazer... O jiu-jitsu é infinito, né? Infinito. E o jiu-jitsu, eu costumo dizer que é um jiu-jitsu para cada um. Cada pessoa tem o seu jiu-jitsu e tem a sua jornada, tanto psicológica como técnica também, né? Verdade. Fico vendo, eu estava falando, né, de eu treinando com um menino de 18 anos. Não adianta eu querer treinar, eu querer lutar jiu-jitsu igual o meu mestre treina. Você conhece o meu mestre? Ele tem um biotipo totalmente diferente do meu, ele é de uma outra época, ele começou há muitos anos e tal. Eu tenho que encontrar o meu. E aí, quando eu encontro os meus caminhos, eu preciso hiperfocar em uma coisa e construir aquela coisa. Aquela minha meia guarda lá, Sim. Foram quase 2 anos treinando, com aula particular e treinando, fazendo 8 treinos por semana, Por isso só boa. fazendo aquilo, cara. Por isso que ficou boa. É até meio chato às vezes, você fica, cara, 2 anos só fazendo uma coisa, sabe? E aí é o que você falou, por isso que ficou boa. Consegui algumas coisas com ela. Aí depois eu vou lá e coloco mais um tijolinho, né? E eu acho que nos negócios também, a gente pode fazer muitas coisas, mas a gente precisa ter alguns períodos de hiperfoco. Então eu vou... Depois que você conseguiu construir, consolidar, achar pessoas boas, porque você empreende, você sabe bem como é, eu preciso o tempo todo encontrar pessoas muito boas, confiáveis, com os mesmos valores, os mesmos propósitos, tecnicamente boas no que elas fazem, e colocando essas pessoas perto de mim e todo mundo crescendo junto e tal. Mas até eu conseguir consolidar, colocar as pessoas para dar um próximo passo, eu preciso ter esse momento, né? Você precisa focar, por exemplo, você focou naquela posição, ficou bom nisso, daqui a pouco você põe mais um tijolo e constrói uma outra. Daqui a pouco você tem uma base com algumas opções, ok? Todas cresceram com qualidade, né? E na empresa é a mesma coisa. Você tem algumas empresas, depois, como você falou, depois você achou a pessoa certa ou as pessoas certas para trabalhar naquela empresa, você tem que ter uma qualidade que, na minha opinião, é talvez a mais importante, que é saber lidar com o ser humano. Total. Porque se você não souber lidar com o ser humano, não tem ninguém que fica trabalhando para você ou com você. Sabe aquele cara que eu mencionei, que foi presidente da SAP, que é um executivo que eu admiro muito? Uma outra coisa que ele me ensinou foi o seguinte, ele falou, cara, na posição de CEO, quando a sua empresa já está consolidada, crescendo e tal, 85% do seu tempo é lidar com pessoas. Não vai ser nada técnico, nada que você vai liderar. Não, vai ser sentar e bater um papo com a pessoa, né? E acolher, e, enfim, e direcionar 85%. E é verdade. Coordenar. Eu tô ficando cada vez mais velho, assim, cada vez mais eu vou percebendo que o meu lance é esse. Não, assim, técnico é o cara. Isso. Ele é bom. Contrata gente melhor do que... né? Eu contrato gente melhor do que eu. Muito melhor. Para fazer as coisas para os meus clientes. E o meu trabalho é conseguir arquitetar tudo. Que é o mais difícil no final da história. Porque você pode virar técnico numa coisa estudando aquilo, ok. Mas você saber lidar com o ser humano é muito difícil. Então você saber gerenciar
as dificuldades da pessoa, coisas pessoais eventualmente vão aparecer. Então, até mesmo porque não é uma questão só técnica conceitual, né? Não adianta, não é uma questão só de você saber. É uma questão, assim como na área de vendas, é uma questão que todo santo dia você acorda e você tem que estar bem, você tem que estar na sua melhor energia para... E você sabe que você não vai estar bem toda hora. Exato. E não estando bem em alguns dias, você tem que, mesmo assim, saber gerenciar as pessoas. Perfeito, Flechinha. Cara, a gente tá partindo agora para a metade final, né, do nosso papo, e aí eu queria amarrar alguns conceitos com você e ver como que você enxerga isso, de tudo isso que a gente falou, das pessoas, do ser humano, do ser holístico e tal. A gente percebe um movimento muito forte do influenciador corporativo hoje, né? E você fez isso muito bem, intuitivamente, desde sempre. Você construiu um negócio que, para mim, é o mais valioso de tudo hoje em dia, que é a audiência, né? Você tem uma audiência extremamente qualificada, que confia em você e que, assim, se amanhã você decidir fazer um outro negócio, vender um outro tipo de coisa, você tem cliente, né? Você tem... E existe uma questão muito curiosa que é assim, a gente sempre tem um negócio quando a gente tem o cliente, né? Nunca quando a gente tem o produto. Exatamente. Tem gente que se apaixona pelo produto, fala, né? As startups, elas criam ali, estão apaixonadas pelo produto, mas elas não percebem que o negócio mesmo elas só vão ter quando elas tiverem cliente. Então você tem audiência, o que você decide vender, você vai vender muito bem. Hoje em dia a gente enxerga o caso da CIMED, o caso do Thales Gomes, né, que são os influenciadores corporativos, que os caras que seguiram essa cartilha que a gente está conversando aqui e construíram uma audiência em torno deles, e eles são a voz, né, do seu, da sua marca. Como que você vê isso, assim, o papel do fundador como porta-voz da marca? Quais cuidados você acha que eles têm que ter, além de tudo que a gente já falou até agora? Eu acho o seguinte, como você falou, se a pessoa que é a cara da marca, se ela tem bastante confiança do público, ela pode fazer o que ela quiser, que o público vai comprar o produto ou serviço. Então, em primeiro lugar, é você passar essa confiabilidade. Como é que você faz isso? Fazendo a coisa certa. Andando reto. Alguns problemas vão acontecer, você contorna. Aí você tem um sucesso, você premia as pessoas com palavras, financeiramente. Então você tem que ser confiável, você tem que ser um sujeito confiável. Se você for assim, por isso que eu acho que você tem que mostrar também o lifestyle, mostrar os virais, os 4 conteúdos que a gente falou aqui. Sim. Porque assim você cria confiabilidade. Conexão emocional com as pessoas. Exatamente. Talvez a palavra seja reputação, né? Reputação. Reputação, o ativo mais valioso que a gente pode construir na vida. Ninguém... Eu costumo dizer que confiança e respeito você não exige. Você não exige de ninguém. Você ou tem ou não tem. E você só vai ter isso com as tuas atitudes na vida. Sim, no dia a dia, né? No dia a dia. É no seu relacionamento amoroso, é com seu filho, com seu pai, é com seu amigo, é no seu trabalho, é no seu esporte, é em tudo, cara. Por isso que nós somos seres holísticos. Uma coisa está ligada à outra. É impressionante como o tatame ele revela, né, o caráter das pessoas. Assim, você não conhece a pessoa, você nunca viu na vida. Aí você vai rolar com a pessoa, você vai treinar, fazer um sparring com a pessoa, você percebe, né? Se aquela é uma pessoa... não dá nem para explicar, assim, né? Mas você percebe as intenções, assim, o caráter da pessoa. A maneira como ele está treinando com você. O jeito que pega no kimono, né? Você já fala, cara. pô, é um barato isso, né? O jiu-jitsu é muito louco. E aí, voltando a falar de jiu-jitsu, cara, o público do jiu-jitsu é uma percepção que eu tive esse ano, assim, né? Sou aí um cara novo no jiu-jitsu e tal, mas eu comecei a perceber o quão qualificado, o quão valioso é o público do jiu-jitsu. Tem uma história, né? Tem um histórico, assim, disso. O jiu-jitsu é até um esporte elitizado ainda no Brasil, né? Existem vários movimentos que acabaram disseminando o jiu-jitsu, popularizando e tal. Ainda bem que existem. Mas ele, historicamente, era um esporte elitizado, da família Gracie, que dava as aulas particulares e tal. Eu percebo hoje, para o mundo dos negócios, do marketing e tal, e das redes de relacionamento, networking, que ainda é um público extremamente valioso. As pessoas podem usar o jiu-jitsu e o nicho do jiu-jitsu de uma forma inteligente, estratégica, para vender seus produtos e serviços, enfim, para estar inseridos ali. Só que aí entra num ponto que a gente estava falando, a gente não quer ficar... Pô, então eu vou começar a prospectar o meu serviço nas academias. Não é isso, né? Você usar de forma inteligente o relacionamento, que é uma coisa que você faz com genialidade,
para criar essas conexões e para falar e para vender sem querer vender, que era o que você estava falando, né? Você enxerga isso também? Como que você vê o jiu-jitsu hoje em dia e essa história da elitização do jiu-jitsu? Eu vejo exatamente isso. Lá atrás era realmente muito elitizado, né? Poucos sabiam o jiu-jitsu. A coisa cresceu muito, né? Primeiro porque tecnicamente é muito eficaz, né? Porém, com esse crescimento, as pessoas começaram a perceber, e aí eu digo empresários, CEOs, começaram a perceber que os valores que o jiu-jitsu constrói e traz para a vida da pessoa, como, por exemplo, resiliência, perseverança, respeito ao próximo. Se você pega um armlock e o cara bate, você não solta, você não está respeitando o limite do outro. Então, todos esses valores que o jiu-jitsu traz, eles podem ser facilmente refletidos e transportados para a vida pessoal e profissional. Perfeito. Então, esses valores na vida profissional trouxe muitos empresários para o jiu-jitsu. Vamos falar de influenciadores aí. Tem caras que falam sobre o Thales mesmo, né? Sim, o Thales é faixa marrom, né? Aí você tem Lucas Scudeler, que é um cara que fala sobre relacionamento amoroso. O Bruno Perini, que é Bruno Perini. Um cara explodido. Tem mais coisas, mais caras aí. O Wendel Carvalho. O Ícaro de Carvalho. O Ícaro de Carvalho. Todos eles estão percebendo que os valores que o jiu-jitsu traz são muito importantes para a pessoa, para o ser humano e, consequentemente, para o empresário, para o negócio. Perfeito. O esporte, no geral, já tem isso, Já tem. E normalmente as pessoas de alta performance, seja em qualquer área da vida, elas descobriram uma coisa, né? Eu tenho essa percepção do mundo. Assim, elas descobriram o poder da rotina, o poder da disciplina, de você ter rituais no seu dia. E aí, usualmente, essas pessoas elas acabam se conectando também com o esporte quando elas têm essa sacada de qualidade de vida, de saúde e tal, porque o esporte exige isso, né? Você não fica absolutamente, você não vai ficar bom em nada do que você faz na vida se você não repetir milhões de vezes. A gente falou sobre treinar uma posição, né, e tal. E o jiu-jitsu, ele tem, então, enquanto esporte, ele já tem essa premissa, né? É um esporte. E o jiu-jitsu é extremamente frustrante, né? É extremamente frustrante para quem começa, principalmente, assim. E eu acho que a vida inteira, né? Depois você me conta, você faixa preta há muito tempo, assim, porque você parece que você nunca fica bom, né? Você sempre encontra um peixe maior, né? E aí você vai descobrindo esse poder da rotina, de fazer as coisas e tal. Só que o jiu-jitsu ele tem algumas questões que são muito profundas na nossa psique, assim, que se difere daí dos outros esportes. Qualquer esporte tem a rotina, o ritual, a perseverança e tal, tal, tal. O jiu-jitsu ele vai além, eu acho, pelas questões do combate mesmo, né? Do físico, você encosta na outra pessoa, esse que é o negócio. E você encosta, você é subjugado, né? Você é submetido a situações em que você tem que desistir. Você tem as questões humanas do nosso cérebro primitivo mesmo, do combate, das amizades que se cria ali quando a tribo luta junto, né? E tudo mais. Então o jiu-jitsu é maravilhoso assim mesmo. E eu acho que é um hype que foi encontrado hoje na internet e nesse crescimento, mas que é perene, assim, vai ficar porque ele é diferente. Você aprende no jiu-jitsu a lidar com a frustração. Então, quando o cara vai lá e um cara menor que você, vai lá e te bate, você fala, meu Deus do céu, vou ter que aprender, vou ter que engolir essa manga aqui. E todo homem superestima a sua capacidade de brigar, né? Exatamente. Acha que é bom de briga, até entrar no jiu-jitsu. Até entrar no jiu-jitsu. E como o jiu-jitsu é muito eficaz, você vê na academia várias vezes, todo dia que você treina, você vê um cara menor batendo no maior. Acontece comigo, né? Eu sou o cara maior que apanha. Não, nem sempre, nem sempre. E tem uma coisa muito, muito importante do jiu-jitsu que eu acho que é, talvez, o que a maior dúvida das pessoas. Mas putz, eu não tenho motivação. Não estou sem motivação. Hoje eu estou sem motivação. Hoje eu acordei e não estou motivado. Fazer as coisas porque quer fazer, quem faz é criança. O homem faz o adulto faz o que tem que ser feito. Perfeito. Então a motivação, muitas vezes, você não tem. O que você tem é disciplina. Você tem que ter disciplina. Se você tiver disciplina, você vai chegar na faixa preta. Se você tiver disciplina, você vai ter sucesso nos negócios. Porque motivação, muitas vezes, você não tem. Cara, a gente está chegando no final aqui do nosso papo.
E aí você conectou de uma forma brilhante para uma pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte. Eu concordo 1000% contigo, assim, né? E aí o que eu estava falando, né? O que eu observo, assim, pessoas de alta performance, no que quer que seja, que tem muito sucesso em alguma coisa, elas sacaram isso. Não preciso de motivação para cumprir os combinados comigo mesmo. Eu combino uma coisa comigo mesmo, eu tenho um planejamento, eu executo. Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre isso. Legal. O jiu-jitsu cara, o extremo disso, né? Eu falo assim, era uma sexta-feira, né? Eu falo, quem em sã consciência, numa sexta-feira à tarde, vai sair, tava chovendo, vai sair de casa para ralar a cara no tatame ali, tomar amasso, né? Não faz sentido nenhum, né, sentido. Cara? Você vai porque você tem um plano, né? Você planejou treinar 6 vezes na semana, você vai, e ponto final. O que hoje ainda te motiva a continuar produzindo conteúdo na internet, a continuar treinando jiu-jitsu depois de tantos anos de faixa preta, a continuar vendendo imóveis que você não precisa mais, que eu sei, né? Brincadeira. Mas o que ainda te motiva a continuar fazendo tanta coisa boa? Vitão, tem uma coisa que eu acho que é a mais importante de tudo, que é você entender que você está aqui por um propósito, né? Seja no jiu-jitsu, seja no trabalho, seja num relacionamento. Se você tiver um propósito... O homem é feito de sonhos. Um homem que não sonha já morreu. Já morreu e não sabe. Então, se você tem um sonho, um propósito, você acorda de manhã e trabalha. Você acorda de manhã e treina. Você acorda de manhã e quer crescer. E o propósito que eu acredito que seja o que me motiva é transformar a vida das pessoas, seja com o jiu-jitsu, seja com o meu trabalho na imobiliária, seja na pousada, criando bons momentos para as pessoas. Porque no final do dia, nunca é sobre o dinheiro. Eu falo para os meus clientes lá, eu falo com propriedade, eu falo na cara da pessoa, eu falo assim mesmo, eu falo, eu não estou querendo a sua comissão. Né? A sua comissão para mim é uma consequência. Eu vou ganhar a comissão, eu sei que eu vou ganhar. Lá é cada enxadado uma minhoca. O cliente uma venda. Mas taxa de conversão 100%. É muito alta, porque é muito real aquele negócio. Porém, não é por isso que eu trabalho. Eu trabalho para ver a pessoa transformar, nem que seja um pouquinho. Mas pelo menos transformar, fazer a minha parte para ajudar a pessoa a transformar a vida dela em algum sentido, positivamente. Perfeito. É por isso que eu ainda treino, eu estou com 25 anos de jiu-jitsu, vou pegar o meu 5º grau no ano que vem, 2026. Eu adoro treinar, cara. Eu adoro ir lá. Você sabe qual que é o sentimento. Sim. A gente vai lá, às vezes a gente não quer mesmo, mas fez o primeiro treino ali, a primeira pegada no kimono, você fala, agora eu queria ir até o final. Então, eu treino por causa disso, eu trabalho por causa disso, eu trabalho na imobiliária porque eu quero ver a pessoa com uma vida melhor, a pousada a mesma coisa. E eu tenho certeza que você também. Você não abre a tua agência todo dia para que você ganhe dinheiro. Isso aí vai ser uma consequência. Sim. Você quer transformar a vida das pessoas através do negócio dela. Perfeito, perfeito. E eu vou te falar que essa energia, esse seu sentimento, ele é genuíno e ele transborda em você de verdade. Quando a gente chega no tatame e você tá lá, o tatame tá com uma energia diferente. Assim, é uma alegria muito grande. Eu sempre te encontrar lá. Escutar isso para mim, cara, é o maior pagamento, porque o BJJ Club nunca foi sobre... Eu nunca ganhei financeiramente nada. Tem um valor no BJJ Club para mim que é o seguinte, relacionamento. O meu canal, o BJJ Club, me deu muitos relacionamentos. Isso não tem preço. Não tem preço. Hoje eu tenho a pousada na Ilhabela por causa do canal. O Fabinho me chamou para dar um seminário lá em Ilhabela. Fui dar um seminário, olhei e falou, gostei dessa vida, vamos montar uma pousada. Que barato. Eu viajo o mundo inteiro dando seminário, não porque eu quero ir lá ganhar o valor do seminário. Isso não é dinheiro, né? É por causa da transformação de vida dessas pessoas. Eu vou levar o jiu-jitsu até eles. Então, é realmente pela transformação. E eu adoro quando as pessoas falam, quando você tá... Porque eu sou feliz no tatame. Minha namorada fala exatamente, meu amor, vai treinar. Cara, minha esposa fala a mesma coisa. Ela fala? ela é o contrário, né? Tem mulher que não quer que o cara saia. Ela fala, não, ela põe meu kimono na mala e fala, vai treinar. Ela deve falar a mesma coisa. A minha fala assim, vai treinar, você fica tão feliz treinando. E é exatamente isso, meu amor. Obrigado. Homem apaixonado. Maravilhoso, cara. Flechinha, foi um barato, cara. Eu fiquei feliz demais. Como eu te falei, né? Quando você tá no tatame, o tatame tem uma energia diferente. Eu fico muito feliz quando eu chego lá às 11 e você tá lá. Obrigado.
E hoje eu fiquei extremamente feliz de ter a oportunidade de sentar e bater um papo contigo 1 hora, aprender tanto contigo. O jiu-jitsu ele precisa de pessoas como você, como o Grifo, né? Como o Cavaca, como pessoas do bem, pessoas com essa energia boa, para realmente transmitir, né? Transbordar o jiu-jitsu para além da bolha, porque o jiu-jitsu realmente transforma a vida das pessoas e é o seu propósito. Você falou de uma forma muito bonita. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter Eu que agradeço, cara. bater É esse papo. recíproco. Para mim foi um prazerzão estar aqui, bater esse papo, falando sobre várias coisas aqui. Quer deixar seus contatos? A gente põe na tela. Instagram, Fábio Durello com 2 L's, Fábio Durello com 2 L's, a Vila Samoa com 2 L's também, Vila Samoa, @Vila Samoa no Instagram, a pousada, vai lá se divertir. Fala comigo que eu dou um descontinho. Perfeito. Se alguém quiser morar no Portal do Morumbi, é com o Fábio Durello mesmo. Aí se buscar Portal do Morumbi, vai cair em mim. Fechado. Flechinha, obrigado de coração. Obrigado demais, irmão. Obrigado demais. Parabéns pelo seu trabalho, pelo podcast, que é uma iniciativa muito legal, e pela tua empresa, que é exatamente o meio que você tem para transformar a vida das pessoas. Obrigado. Valeu.